Eu estava tão empolgado quando reservei uma escapada de fim de semana em um encantador chalé no Airbnb, no campo. A foto online mostrava uma casa aconchegante de 2 andares com um grande quintal e bosques na propriedade. Parecia o refúgio pacífico perfeito para escapar da minha vida estressante e agitada na cidade. Quando cheguei na sexta-feira à noite, fui calorosamente recebido pela anfitriã idosa chamada Marta. Ela até me deu um rápido tour pela casa, mostrando a espaçosa sala de estar com sofás confortáveis, decoração rústica e uma lareira de pedra que ela me encorajou a usar naquela noite. A cozinha estava totalmente equipada com tudo o que eu precisaria para cozinhar durante a minha estadia. E no andar de cima estava o quarto onde eu dormiria, completo com lençóis limpos e um edredom que Marta disse ter costurado ela mesma. Enquanto voltávamos para o andar de baixo, Marta apontou para uma porta fechada e mencionou que levava ao porão, mas estava permanentemente trancada e estritamente proibida para os hóspedes. Eu achei isso um pouco estranho, mas decidi não me preocupar com isso. Imaginei que o porão era usado apenas para armazenamento ou abrigava o sistema de aquecimento, algo do tipo. Após a partida de Marta naquela noite, me acomodei na aconchegante sala de estar com uma taça de vinho e meu livro, aproveitando a atmosfera pacífica do meu refúgio rural. Eu estava ansioso para passar o fim de semana lendo na varanda, explorando o amplo quintal e os arredores do campo, relaxando e me desconectando da minha rotina agitada na cidade. No entanto, por volta da meia-noite, fui despertado do meu estado relaxado por um estranho ruído de arranhão vindo na direção da porta do porão. A princípio, tentei ignorá-lo, imaginando que fosse apenas a casa antiga se acomodando ou talvez algum animal se movimentando, o que não seria incomum em um lugar como aquele. No entanto, esse irritante arranhar continuou durante toda a noite, tornando difícil entrar em um sono profundo. Na manhã seguinte, enquanto tomava meu café, considerei se deveria mencionar os estranhos sons a Marta quando ela viesse mais tarde para deixar toalhas limpas. No entanto, acabei decidindo não mencionar, não querendo parecer exigente ou paranoico por causa do que provavelmente eram apenas animais no interior das paredes. Passei o primeiro dia completo, explorando o amplo quintal e os campos ao redor da propriedade, lendo à sombra de um carvalho gigante e observando pássaros coloridos voando ao redor. Estar imerso na pacífica natureza era exatamente o escape que eu esperava. À medida que o pôr do sol se aproximava, eu me sentia maravilhosamente relaxado e despreocupado. No entanto, naquela noite, enquanto eu tentava dormir, os misteriosos sons de arranhões retornaram, ainda mais altos e insistentes do que antes. Parecia unhas ou garras compridas raspando deliberadamente pelos pisos e paredes de madeira, enviando arrepios pela minha espinha. Continuou durante toda a noite, ficando mais alto sempre que eu estava prestes a adormecer, tornando o verdadeiro descanso impossível. Quando Marta não apareceu com toalhas limpas na manhã seguinte e o dia continuou sem sinal dela, comecei a me sentir inquieto por estar sozinho lá com sinal de celular limitado. Conforme o dia avançava, sem nenhum sinal de Marta, um sentimento de apreensão se instalava em meu estômago. Naquela noite, os arranhões foram acompanhados por batidas e golpes vindos da porta do porão, como se algo sinistro estivesse preso lá embaixo e tentando sair violentamente. Passei a noite ansioso e alerta, com todas as luzes acesas, com medo de dormir. No terceiro dia, cheguei no limite. Decidi encurtar minha estadia, empacotando minhas coisas rapidamente para sair dali o mais rápido possível. Assim que terminei de carregar o carro, finalmente avistei Marta fazendo o seu caminho lentamente pelo caminho de cascalho, como se tivesse surgido do nada.
Meu coração deu um pulo enquanto eu entrava apressadamente no banco do motorista, sem dizer uma palavra, encontrando seu olhar vago pelo espelho retrovisor enquanto eu saía. De volta em casa, pesquisei um pouco e fiquei perturbado ao descobrir que outras propriedades em seu histórico de aluguel tinham tido finais prematuros trágicos. Como eu não havia descoberto nada disso em minha pesquisa inicial online antes de fazer a reserva? Parecia suspeito que a anfitriã Marta não tivesse mencionado nada disso. Tentei contatá-la em busca de uma explicação, mas ela não respondeu, não fazendo nada para me tranquilizar. Para resumir, vou examinar minuciosamente qualquer aluguel rural no Airbnb no futuro e não aceitarei mais sons estranhos ou eventos paranormais, não importa o quão encantadora a casa pareça online. Me dê a previsibilidade segura de um hotel de rede chato, em vez de arranhões assustadores à meia-noite e eventos inexplicáveis a qualquer dia. Este foi um fim de semana de escapada, cheio de estresse que em breve quero esquecer. Lembro-me do dia em que reservei uma cabana isolada e fofa no Airbnb para um tranquilo fim de semana nas montanhas. O anúncio online dizia que estava em uma densa floresta, perfeita para alguém que buscava se desconectar da sociedade e relaxar, cercado apenas pela natureza. Nas trocas de e-mails com a anfitriã, uma senhora chamada Cheryl, ela enfatizou que não havia outras casas ou pessoas por perto, apenas isolamento completo. Essa solidão era exatamente o que me atraiu, uma chance de relaxar longe do barulho e da multidão da cidade. Quando cheguei na sexta-feira à noite, Cheryl me recebeu calorosamente e fez um breve tour pela cabana. Era simples, mas aconchegante, com uma sala de estar aconchegante, uma cozinha básica, um quarto mobiliado com uma cama queen de troncos e um banheiro com uma banheira de pés de garra. A melhor parte era a varanda com cadeiras de balanço de madeira, com vista para a densa floresta que se estendia por quilômetros. Eu já podia sentir a tensão e o estresse desaparecendo. Por volta da meia-noite, deitei na cama aconchegante, deixando a janela aberta ao meu lado para que eu pudesse adormecer ao som natural calmante da floresta. Mas algum tempo depois, fui despertado do sono pelo som de folhas e galhos estalando do lado de fora, como se alguém estivesse andando bem perto da cabana. Ainda meio adormecido, assumi que deveria ser um veado ou outro animal passando por ali, mas então percebi que os passos pareciam pausar diretamente sob a janela do quarto, acompanhados de sussurros humanos abafados. Abri os olhos alarmado. Quem poderia estar lá fora tão tarde da noite? Fiquei paralisado, ouvindo atentamente, enquanto os sussurros logo desapareciam novamente na noite. Eventualmente, a exaustão me venceu, e eu me convenci de que devia ter imaginado as vozes devido ao ambiente desconhecido. No dia seguinte, durante o café da manhã, decidi perguntar casualmente a Cheryl se algum caminhante já passou pela cabana, já que pensei ter ouvido vozes do lado de fora na noite anterior. Cheryl insistiu que ninguém em sã consciência jamais vagaria sem rumo por essas densas e remotas florestas, especialmente após o anoitecer. Ela sugeriu que provavelmente eram truques da minha mente, sem outra explicação lógica. Decidi deixar para lá como fruto da minha imaginação hiperativa e tentei relaxar e aproveitar minha escapada nas montanhas. Mas naquela noite, enquanto eu estava adormecendo, fui novamente despertado por barulhos estranhos vindos de fora. Não eram passos desta vez, mas risadas e risos infantis inconfundíveis. Em meu estado sonolento e desorientado, tropecei até a janela e olhei para a escuridão, não vendo nada além das árvores. As risadas alegres desapareceram tão subitamente quanto tinham aparecido.
Um arrepio percorreu minha espinha, apesar de estar coberto até o pescoço com o cobertor. Claramente, não havia motivo para eu ouvir vozes alegres de crianças aqui, onde não havia nenhum sinal de vida humana por perto. Mal consegui dormir pelo resto da noite, perturbado e perplexo com o que poderia estar acontecendo. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, Cheryl notou que eu parecia nervoso e gentilmente ofereceu-me um reembolso pelo restante da minha estadia, caso eu me sentisse desconfortável. Eu educadamente recusei, não querendo parecer paranoico por causa de alguns sons noturnos peculiares. Provavelmente estava apenas sendo assustado e imaginando coisas. Depois que Cheryl partiu naquela manhã, decidi fazer uma longa caminhada pelas florestas ao redor da cabana à luz do dia, apenas para examinar a área e me assegurar de que nada estava errado. No entanto, durante as horas que passei percorrendo trilhas, tudo o que encontrei foram árvores intermináveis em todas as direções, sem outras estruturas ou sinais de vida humana à vista. O isolamento que inicialmente me atraiu agora parecia sinistro e perturbador. Na terceira noite, fui novamente despertado por barulhos. O som distintivo de passos pisando em folhas e galhos, circulando do lado de fora da cabana, acompanhado de sussurros humanos abafados e risadas infantis esporádicas. Sentindo-me incrivelmente desconfortável, coloquei uma cadeira sob a maçaneta da porta e não consegui dormir novamente. Assim que amanheceu, empacotei minhas coisas às pressas e parti, dirigindo pela longa estrada de terra, afastando-me da cabana o mais rápido possível. Em retrospecto, deveria ter questionado Cheryl mais a fundo ou simplesmente confiado em meus instintos e saído após os primeiros sons inexplicáveis. Mas eu não queria admitir para mim mesmo que algo sinistro poderia estar espreitando naquelas remotas florestas, escondido sob a aparência inocente da cabana. Agora, nunca vou parar de me perguntar quem ou o que poderia ter estado do lado de fora à noite, mesmo que nenhuma explicação lógica tenha surgido em minha mente. Uma coisa é certa: não pretendo mais ficar em retiros na floresta rústicos como esse, optando pela total isolamento da sociedade e de outros seres humanos em troca da previsibilidade segura de um motel de beira de estrada qualquer dia da semana. Este foi um fim de semana sozinho na floresta que me deixou inquieto e nervoso, fazendo com que cada pequeno som parecesse ameaçador. Daqui para frente, sempre vou ouvir minha intuição. Se algo parecer inexplicavelmente errado, em vez de ficar para descobrir o porquê. Eu não tinha saído por um tempo desde toda a situação da pandemia. Então, decidi fazer uma viagem de fim de semana. Reservei uma cabana no Airbnb. As fotos online mostravam um chalé aconchegante, localizado na floresta, perfeito para um retiro solo relaxante que eu tinha planejado. O anfitrião, Mark, parecia simpático o suficiente. Meu trabalho como enfermeira ultimamente estava estressante e eu mal podia esperar por algum tempo sozinha na natureza. Cheguei na sexta-feira à noite, logo quando o sol estava se pondo. A entrada de cascalho estava bastante coberta de mato e lembro de ter pensado que o lugar parecia um pouco mais deteriorado do que nas fotos. Mas paguei $75 a diária. Eu não estava esperando o melhor. Desempacotei minhas malas no pequeno quarto, me servi de um copo de vinho e fui para a varanda para respirar o ar fresco da montanha. Foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Notei algumas bonecas espalhadas pela varanda, como bonecas de bebê, mas sujas e com cabelos emaranhados e maquiagem de palhaço borrada no rosto. Pensei, decoração definitivamente estranha, mas imaginei que os filhos do anfitrião as tinham deixado lá. Voltei para dentro, mas não consegui me livrar da vibe assustadora que essas bonecas deixaram,
Esfreguei meus braços, de repente sentindo um arrepio, e verifiquei novamente se tinha trancado a porta da frente. A última coisa que eu precisava era de algum assassino psicopata invadindo a cabana como nos filmes. Pare com isso, disse a mim mesma. Tinha lido histórias de terror demais antes de dormir ultimamente. Me aconcheguei debaixo das cobertas, usando minha lanterna de espuma para iluminar o quarto completamente escuro, mas o sono não veio facilmente. Cada pequeno rangido daquela cabana antiga me fazia saltar da cama. Finalmente, caí em um sono agitado, apenas para ser acordada ao amanhecer pelo som de passos na varanda da frente. Sonolenta, olhei pela janela, esperando ver Mark talvez fazendo alguma reparação. Mas não tinha nada. Apenas aquelas bonecas assustadoras olhando de volta com seus olhos mortos. Fiz café e tentei acordar. Tinha planejado fazer uma trilha hoje e estava determinada a não deixar minha imaginação hiperativa arruinar a viagem. Enquanto tomava café na varanda, notei algo estranho. Através das árvores, vi uma estrutura que parecia uma tenda improvisada, algo que moradores de rua usariam. Estremeci e voltei para dentro, certificando-me de trancar a porta e encaixar uma cadeira sob a maçaneta. Alguém vivendo ali fora me observando? Certamente o anfitrião do Airbnb teria mencionado se houvesse invasores na propriedade. A paranoia estava realmente me dominando. Nem consegui reunir coragem para fazer a trilha. Passei o dia trancada na cabana com as persianas fechadas, saltando a cada pequeno barulho. Ao entardecer, comecei a empacotar minhas coisas de volta no carro. Não havia chance de eu passar outra noite ali. Aliviada por estar a caminho de casa em breve, caminhei até o meu carro. Assim que abri a porta do motorista, meu coração quase explodiu. Alguém havia cortado todos os 4 pneus enquanto eu estava lá dentro. O pânico me inundou. Eu estava presa na floresta, sem sinal de celular, ninguém sabia onde eu estava. Então veio a pancada. Alguém ou algo batia com força nas paredes externas da cabana. Corri para dentro e empurrei os móveis contra a porta da frente. A pancada ficou mais alta, a maçaneta tremendo violentamente. Gritei por ajuda, embora soubesse que era inútil. Encurralada em um canto, agarrei um ferro de lareira para me defender quando a porta finalmente cedeu. Um homem idoso e desgrenhado irrompeu, o rosto obscurecido por cabelos compridos, gritando incoerentemente. Saltei e balancei o ferro com toda a minha força, acertando o intruso na cabeça. Ele imediatamente desabou no chão, o sangue se acumulando sob ele. Não me dei ao trabalho de verificar se ele estava morto. Simplesmente corri pela porta dos fundos, correndo pelo caminho de cascalho e para a floresta escura. Galhos arranharam meu rosto e braços enquanto eu corria sem rumo pela floresta que escurecia. Finalmente, desabei contra uma árvore ofegante. Eu não fazia ideia de onde estava ou qual caminho levava à cidade. Então, ouvi passos esmagando as folhas no chão da floresta. Ele estava vindo atrás de mim. O terror me dominou enquanto eu olhava freneticamente em busca de algum lugar para me esconder. E foi quando vi a cabana de caça adiante, uma luz brilhando na janela. Tropecei até a porta e bati freneticamente com os punhos. Um homem barbudo e sujo abriu a porta, com uma expressão preocupada ao ver meu estado de pânico. Ele me levou para dentro, sentou-me junto à lareira, cuidou dos meus braços e pés arranhados e me serviu uma bebida forte. Ele ouviu minha história aterrorizante enquanto eu soluçava de medo. Graças a Deus ele estava lá, ou sabe-se lá o que teria acontecido comigo naquela cabana. O homem Tom ligou para a polícia e eles chegaram dentro de 1 hora. Aparentemente, o anfitrião do Airbnb era conhecido das autoridades. Mark Bradford tinha um histórico de problemas mentais, doença,
paranoia e agressão. Ele parou de tomar seus remédios e estava propenso a episódios violentos. Uma ambulância me transportou para o hospital mais próximo, onde passei a noite para observação. O Airbnb foi fechado e claro que eu mais tarde descobri que a barraca do sem-teto que eu tinha visto antes, na verdade era apenas um galpão velho. A partir de agora, vou ser escolher o mais confiável. Em vez de penchinchar, essa viajante individual aprendeu a lição que às vezes os horrores são muito reais.